Rapaziada, então, 2 novos mini teasers foram lançados pela Netflix para a 5ª temporada de Stranger Things, mais especificamente 2 comerciais de TV que parecem ter ido ao ar na Malásia e na Colômbia. Um é um clipe da turma no carro do Steve, realmente dirigindo para dentro do portal no mundo invertido, na fazenda, e o outro mostra muito mais Demogorgons do que jamais vimos antes. Nós não fazíamos ideia desses teasers, continuamos vendo cenas de um Demogorgon por vez, sempre é só um Demogorgon saindo de um portal ou um no hospital perseguindo o Lucas e a Max, um no celeiro e um no caminhão. Só nos clipes recentes do massacre militar que finalmente vimos 2 Demogorgons ao mesmo tempo. Sem contar que também vimos aquela cena estilo Jurassic Park no hospital enquanto eles caçam as crianças. Mas agora finalmente temos 3 cenas deles ao mesmo tempo atacando ao Murray no caminhão. Eu quero mais Demogorgons nesta temporada e eles estão aos poucos liberando mais e mais com esses teasers. Mas este é o melhor teaser até agora para os monstros. Vamos analisar tudo rapidinho porque estamos muito perto do lançamento do volume 1 agora. E eles realmente estão aumentando o nível de spoilers que decidiram mostrar nesses comerciais de TV. A Netflix especificamente, às vezes realmente não segura tanto quanto provavelmente deveria, e fica ainda mais perigoso quando começamos a ver os comerciais e teasers do volume 2 e do final da temporada, porque da última vez eles mostraram spoilers de mortes de personagens nesses materiais, e eu fiquei um pouco decepcionado, mas esses de hoje não são tão ruins, eles realmente confirmam que não vão deixar alguns dos personagens mais fracos se virarem sozinhos e lutarem um contra Demogorgons nesta temporada, o que é bem empolgante. Desce aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem Stranger Things. Então agora vamos direto para a análise. O primeiro teaser é o colombiano, mostrando as crianças dirigindo um carro para dentro do mundo invertido. Vemos a Nancy dizendo para o Steve fazer isso, e vemos o Steve acelerar e começar a dirigir através de um celeiro. Enquanto eles avançam, você já consegue ver que todos os faróis e setas do carro, assim como as luzes ao fundo, estão enlouquecendo. Exatamente como acontece sempre que há atividades paranormais do mundo invertido acontecendo. O Dustin grita, "Você é maluco!" E então o Steve grita, "Segurem firme!" Depois cortamos para um plano lindo de um silo solitário no meio de um campo, com um portal aberto na lateral dele. E se você olhar de perto, dá pra ver que o portal está se fechando bem rápido. Isso especificamente parece ser um portal que um Demogorgon abriu. Na primeira temporada vimos um Demogorgon abrir um portal na base de uma árvore na floresta e ir atrás daquele cervo para se alimentar. A Nancy entrou nele, mas assim que conseguiu rastejar para fora, o portal imediatamente se fechou atrás dela. Esses portais que os Demogorgons abrem para se movimentar entre as 2 dimensões não ficam abertos por tanto tempo quanto as fendas gigantes, o que significa que o grupo provavelmente estava esperando dentro do carro, procurando um desses portais para abrir, e tiveram que correr até ele e entrar a tempo antes que se fechasse. Então é por isso que provavelmente vemos eles dirigindo através das cercas do quintal de todo mundo. Eles estavam pegando um atalho porque era muito mais rápido. E eu acho isso totalmente justificável quando eles estão literalmente tentando salvar o mundo. Agora, na primeira temporada da série, o portal que o Demogorgon abriu na floresta ficou aberto por apenas 6 minutos de tempo total de tela. Desde o momento em que vimos ele levar o cervo até o momento em que a Nancy conseguiu sair rastejando e ele se fechou. E quando vimos o portal antes do Jonathan encontrá-lo, apenas 4 minutos depois de ele ter sido aberto, ele já estava começando a se fechar. E quando a Nancy saiu dele, estava tão pequeno que ela mal conseguia passar. Parece que esse portal do silo fará a mesma coisa, embora seja muito maior do que um portal comum aberto por um Demogorgon. Talvez um grupo de Demogorgons tenha passado por ele, ou talvez um monstro ainda maior. Mas parece que o grupo estava esperando por perto e correu para chegar lá a tempo e entrar antes que se fechasse. Mas este está se fechando bem rápido. Por isso vemos as laterais do carro raspando nas paredes do portal e eles perdendo um retrovisor. Eu fico me perguntando como eles encontraram a localização desse portal. Será que eles estavam ouvindo pelo rádio algum chamado policial da região? Ou será que o Will vai entrar em um daqueles transes e conseguir ver pela perspectiva do Demogorgon descrevendo tudo para o grupo, que então deduz onde o portal se abriu? Agora, passando para o próximo teaser, a primeira cena é de um Demogorgon, o mesmo que vemos no flashback que captura o Will à força, mas o mais absurdo nessa cena é que alguém diz a seguinte frase: "There are monsters in Hawkins." Cara, eu ainda tô em choque, mas eu posso estar enganado, mas isso soa muito como a voz da número 8. Parece a voz da Lana Bertolsen, a atriz que interpreta ela, e ela realmente esteve presente na pré-estreia da 5ª temporada no tapete vermelho em Los Angeles na semana passada. Inicialmente eu ignorei isso porque vimos outros atores convidados retornarem, como a atriz que interpreta a Suzy, e eu simplesmente presumi que ambas tinham sido convidadas para a estreia porque participaram de temporadas anteriores da série. Mas pensando bem, eu não ficaria surpreso se a Suzy estivesse de volta na 5ª temporada para dar algum tipo de encerramento à personagem. Seria meio estranho se eles simplesmente não falassem dela. E agora com isso, talvez estejam trazendo a Callie de volta para a 5ª temporada, porque sabe uma coisa? O Joseph Quinn não estava na pré-estreia no tapete vermelho. E ele, de todos, deveria estar lá se o evento foi aberto para quaisquer atores convidados que já apareceram na série. E claro, eu posso estar errado. Pode ser a voz de uma personagem nova, mas soa muito como a Callie, o que é surpreendente. Então vemos uma cena do Demogorgon no banheiro dos Wheeler do último teaser. E então vemos uma cena totalmente nova do Lucas nos túneis, quando um Demogorgon aparece bem na frente dele. E pela primeira vez temos um clipe dele antes da enorme mancha de sangue aparecer na camisa dele nas cenas
cenas posteriores, o que significa que isso acontece entre esta cena e aquela. E sem mais ninguém por perto, isso infelizmente significa que pode acabar sendo o sangue dele, mas também pode ser o sangue dos Demogorgons, talvez. Ele parece ter algum tipo de arma nas costas, parece um bastão gigante, talvez algo parecido com a lança que o Dustin e o Eddie usaram na 4ª temporada. E ele não está mais com isso nas cenas seguintes, então talvez ele realmente ataque os Demogorgons com isso e daí que vem o sangue. Depois vemos uma cena do Jonathan com fones de ouvido, segurando o walkie-talkie, possivelmente, e dizendo para o Steve ir. Isso quase parece que ele estava dentro do carro ouvindo alguma atualização onde o portal poderia ter sido visto e eles estão prestes a sair correndo para tentar alcançá-lo antes que se feche. Eu não ficaria surpreso se isso significasse que eles perderam o primeiro ou o segundo, já que vemos várias cenas deles indo em direções opostas e derrubando cercas no caminho. Talvez eles estejam tentando de novo caso tenham perdido o primeiro portal. Então temos uma cena absolutamente empolgante de 3 Demogorgons diferentes ao mesmo tempo atacando o caminhão. Sem dúvida com o Murray dirigindo lá dentro junto com a Robin no banco de passageiro. Mas 3 ao mesmo tempo, isso é incrível de ver. É a maior quantidade de Demogorgons juntos que vimos até agora na 5ª temporada. Por favor, Netflix, nos dê mais disso. Vemos um deles enfiar os dedos através da lataria do caminhão, e então cortamos para uma cena interna com 3 criancinhas que eles estão transportando, enquanto uma garotinha olha para cima e grita apavorada. Parece que transformaram o interior do caminhão em uma espécie de caixa de segurança improvisada para transportar as crianças, colocando colchões nas paredes com espuma, como se soubessem que o caminhão pode ser chacoalhado ou até virar de lado. Depois temos uma cena do Hopper jogando granadas por cima do outdoor da Turbo, e então vemos o Demogorgon na fazenda onde a Joyce está esperando com um machado. Vemos ele arrombar as portas e a cena seguinte é a da famosa Demovisão, enxergando pelos olhos do Demogorgon, olhando para baixo enquanto a Joyce aparece na frente dele balançando o machado. Parece que ela está bem longe dele, mas espero de verdade que aquele golpe tenha acertado. Eles não têm muitas outras defesas nessa situação. Este é provavelmente o Demogorgon que eles atraíram para cá por causa da armadilha da Turbo. Talvez aquele que o Will vai tentar controlar, mas o próximo plano é igualmente assustador. Lembra daquele Demogorgon aparecendo através de um portal no teto? Pois agora vemos o mesmo Demogorgon realmente caminhando pela casa dos Wheeler, indo atrás da Holly. Isso é insano. Eu simplesmente não consigo superar o fato de que ele está andando dentro da casa deles. Mas isso também me faz pensar que, se esse é o tamanho real do portal que um único Demogorgon abre para entrar no mundo real, eu só posso imaginar o que quer que tenha passado pelo portal do silo para deixá-lo tão gigantesco. Agora, essa próxima cena é a mais incrível de todo o teaser. É o Mike usando algum tipo de arma para acertar o Demogorgon enquanto ele está em chamas. Parece que ele está na própria casa, com as cortinas na parede. Quer dizer, honestamente, isso pode ser na casa dos Turbo. Ele está com a mesma roupa das outras cenas. É uma loucura o fato de o Demogorgon estar 100% pegando fogo e ainda assim continuar indo atrás do Mike. Fogo é praticamente a única coisa que deveria ser realmente eficaz contra essas criaturas. Mas eu simplesmente adoro ver que o Mike finalmente tem algo mais do que um castiçal como arma nesta temporada. Parece novamente algum tipo de arma no estilo lança ou possivelmente uma pá que eles encontraram na garagem. Mas é simplesmente muito legal ver o Mike atacando o Demogorgon 1 contra 1 aqui. O fato de o monstro estar em chamas provavelmente é resultado de alguma das armadilhas estilo Esqueceram de Mim que os irmãos Durfers estão tão empolgados em comentar sobre esta temporada, e eu estou realmente animado para ver essas cenas. Em seguida temos uma cena insana de 3 Democães saindo de portais no chão, perto da torre de rádio e correndo a toda velocidade. Dá pra ver o terceiro lá no fundo, e quando ele salta você vê uma gosma do portal caindo de volta no chão. É interessante que eles estejam correndo passando pela estação de rádio, dá pra ver todas as luzes lá dentro piscando, que é bem legal, mas eu fico imaginando se esses são os mesmos 3 Demogorgons que vimos na cena anterior atacando o caminhão. Talvez seja isso que eles estejam perseguindo. Há outro ângulo dessa cena que mostra claramente cada um deles abrindo seu próprio portal pequeno para passar, o que me faz pensar ainda mais no que diabos é grande o suficiente para ter passado pelo portal gigantesco do silo. Depois vemos um close do portal no centro da cidade, na biblioteca, se abrindo lentamente para mostrar o Vecna esperando para atravessar. Isso é do final do volume 1, o feiticeiro. É muito legal ver ele simplesmente parado ali, ameaçador, esperando para atravessar e matar qualquer soldado que ainda esteja vivo e sequestrar o Will. E então terminamos com a cena do Demogorgon entrando pelo teto da casa dos Wheeler, mas desta vez justo antes dele abrir o rosto e gritar. Então é isso, rapaziada. Esses 2 últimos teasers mostraram uma quantidade absurda de spoilers, então acredito que você tenha que manter os olhos fechados ao máximo conforme nos aproximamos do lançamento, que é na próxima semana. Então quero que você deixe aí nos comentários o que você acha que é grande o suficiente para criar aquele portal gigantesco do silo, e eu vejo vocês em um próximo vídeo.